Olá, eu sou o professor Yuri Joel, sou professor de Química e hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco legal, que é a tabela periódica. Vamos lá. A gente vai começar falando um pouco de Dmitri Mendeleev. Ele elaborou a tabela periódica de 1860 a 1869. Preste atenção nessa última data que depois eu vou fazer um breve comentário. Dmitri Mendeleev ele é considerado o pai da tabela periódica porque ele conseguiu, ao perceber a massa dos elementos químicos que tinham sido descobertos na época, ele percebeu que, quando chegava em um dado número de massa, as propriedades dos elementos se repetiam. Por isso a tabela periódica ela recebe esse nome, por causa da sua periodicidade. E lembra que eu falei da data? Ano passado fez 150 anos da tabela periódica. Muito provavelmente vai cair uma questão do Enem fazendo referência a ela. Então, bastante atenção, se desliga de tudo aí que você está ao redor, porque essa aula vai ser bem cheia e rica de conteúdos. Vamos lá. Por que periódica? Tem a questão da massa e propriedades, que nem já foi falado agora há pouco, porque quando chega a um dado número de massa, as propriedades se repetem. Temos também Julius Mayer. Ele desenvolveu um trabalho semelhante, as datas são bem próximas, mas quem ganhou credibilidade foi Dmitri Mendeleev. Por quê? Porque além de elaborar a tabela periódica de forma sistemática, ele conseguiu prever a descoberta de outros elementos. Lembrando que, na época em que ele montou essa tabela, tinham sido descobertos apenas 62 elementos químicos. Quando você for olhar agora no slide, você vai perceber que tem lacunas vazias. Essas lacunas vazias foi colocada de forma proposital, porque ele previu a descoberta de outros elementos químicos. Dito isso, a gente já vai dar um pulo enorme para o modelo atual. Mas antes da gente falar, ler o que está no slide, a gente vai fazer um breve comentário da contribuição de Linus Pauling. Linus Pauling ele conseguiu construir um diagrama de distribuição eletrônica. Esse diagrama, cada regrinha que ele conseguiu estipular, corresponde diretamente a um átomo da tabela. E aí a gente vai ler o que está aqui no modelo atual, a gente vai entender a estrutura dele e para que ele serve. Vamos lá. Repetição periódica das propriedades físicas e químicas. Perceba que a descoberta de Dmitri Mendeleev ela é aplicada até hoje. Essa periodicidade é o que faz a tabela periódica ser tão especial assim e também por sua pesquisa ter tido credibilidade. Ela é dividida em grupos, ou chamadas famílias, e períodos. Os grupos apresentam configurações de valência semelhantes. Já os períodos, as propriedades que eles apresentam dizem respeito às tendências periódicas. São elas raio atômico, afinidade eletrônica, eletronegatividade e energia de ionização. Além disso, essas quatro propriedades, ou essas quatro tendências, elas são definidas pela carga nuclear efetiva, ou a chamada ZEF. A gente não vai dar as regras para você calcular a ZEF, porque ela é uma coisa que define conceitos, ela define as tendências periódicas. A gente vai falar das tendências periódicas, mas não vai falar da carga nuclear efetiva propriamente dita. E aí a gente tem a tabela periódica, o modelo atual que é empregado hoje. Você percebe aí, vou pedir para você dar uma olhada no slide, você vai perceber que essas letras grandes representam as iniciais dos elementos químicos, os números que estão acima representam o número atômico, esse número grande, os números pequenos representam a massa e os nomezinhos de baixo representam o nome do próprio elemento químico. A gente também vai entender como a gente pode expressar o elemento, o número atômico, numa configuração adequada.
Observe aqui o enxofre, na sua imagem à direita. Em cima dele, a gente tem um número atômico. Embaixo dele está descrito a massa. Então, a gente tem uma configuração mais centralizada, uma coisa mais simples. Já no boro, a gente tem o número atômico do lado esquerdo e a massa atômica do lado direito em cima. Além dessas duas configurações, a gente pode ter a massa na parte em cima, da parte de cima, superior direita ou na esquerda, e o número atômico embaixo. Esses valores aqui que tem o Z embaixo, ele representa o número atômico. Lembre também que quando a gente vai tratar de elementos químicos na rotina diária de aulas, a gente vai colocar o número atômico embaixo, a gente não vai adotar essas configurações que estão descritas na imagem. Mas, professor, por que você colocou? Porque na questão do Enem pode ser que caia dessa forma, e aí você já vai saber do que se trata. Reforçando o que eu falei, a letra Z, ela representa o número atômico e também o número de prótons que esse átomo possui. Além disso, a letra A, ela representa o número de massa em um átomo e a gente consegue achar essa massa com a soma dos prótons que esse átomo apresenta e a soma dos nêutrons. Aí a gente vai chegando numa formulazinha básica, onde A, que é o número de massa, é igual ao número de próton mais o número de nêutrons, ou A igual a Z mais N. Lembrando que Z é o número atômico, tá? Então, se tiver na questão, se você encontrar Z ou P, alguma coisa do tipo, você já sabe do que se trata. Além disso, os átomos precisam estar em seu estado fundamental. Professor, o que é isso? Eles precisam estar nêutrons, eles não precisam possuir cargas. Isso significa dizer que vamos pegar o enxofre, por exemplo. O número atômico dele é 16. Então, significa que ele tem 16 prótons. Consequentemente, para eu não ter nenhuma carga, eu tenho que ter 16 elétrons. Esse fator é importante para a gente entender um conceito lá na frente, que é a eletrosfera. Além disso, a gente vai resolver alguns exemplos. Nós temos aqui o oxigênio, o nitrogênio e o potássio. O oxigênio, esse númerozinho é o número atômico dele, que consequentemente é o número de prótons, é equivalente. Nós temos aqui, você vai acompanhar comigo no slide, P igual a 8, que é o número de prótons, que se eu colocasse um Z ali também estaria equivalente. O elétron, a gente não vai calcular o elétron, porque o elétron ele possui uma massa desprezível. Mas a gente precisa saber que esse átomo ele possui 8 elétrons, que é equivalente ao número atômico, tá? Então a gente vai sempre estar reforçando esse dado que é importante. Consequentemente, a gente tem um número de nêutrons igual a 8. Professor, como é que eu sei o número de nêutrons? Imagina aí, a gente vai pegar agora um conceito de física. Se a gente for para falar um pouco de eletrostática, quando o conceito de eletrostática diz que cargas iguais, elas se repelem. Ou seja, se eu tiver 8 prótons pertinho do outro, eles vão querer se repelir, vão querer ficar um longe do outro. Então, o núcleo do átomo seria muito instável. Consequentemente, a gente precisa imaginar o seguinte, o que eu preciso fazer para estabilizar essa carga? Então, eu vou pegar, se eu pegar o boro, por exemplo, que tem 5 prótons, número atômico igual a 5. Para eu estabilizar esses 5 prótons, eu vou precisar de 5 nêutrons. Se eu pegar o elétron ele não se aproxima do próton, ele não tem uma massa tão relevante que faça com que o próton seja estabilizado. Já o nêutron, sim. Então, eu preciso de 5 nêutrons para estabilizar os 5 prótons do bóron. O mesmo conceito se aplica ao oxigênio. Então, consequentemente, o meu número de nêutrons é igual a 8. Dito isso, a gente consegue achar a massa atômica do oxigênio, que é igual a 16, cujo a fórmula é dada pela soma dos prótons, que é um número atômico, mais a soma dos nêutrons. E aí agora a gente vai dando continuidade ao exemplo do nitrogênio. Segue o mesmo princípio. Nós temos aqui
o número de prótons, que é igual a 7, os elétrons, porque obrigatoriamente eles têm que possuir esses elétrons, e o número de nêutrons, porque o nêutron ele precisa segurar esses prótons no núcleo do átomo. Então a gente realiza a soma, chega a massa atômica igual a 14. Já no potássio, a gente já tem a massa do elemento. O que ele pede aí agora é o número de nêutrons. Veja que é uma coisa simples, a gente realiza apenas uma manipulação de fórmulas. O que era uma soma passa a ser uma subtração. E assim a gente consegue achar o número de nêutrons. Professor, o que foi que passou subtraindo? O número de massa. Se a gente pegar a formulazinha, vai dar 39 igual a 19 mais N. A gente pega esse 19, passa para o outro lado e acha o número de nêutrons, que é dado na resposta aqui. Outros conceitos importantes que geralmente não caem muito em prova, então eu não vou demorar muito neles, mas se cair, cai uma parte mais conceitual, são a questão dos isótopos, isótonos e isóbaros. Você vai acompanhar comigo no slide, a gente vai dar uma lida aqui um pouco. Os isótopos, eles possuem o mesmo número atômico, mas diferem na massa. Ou seja, se trata de um único elemento. Nós temos aí o exemplo do carbono 12, que é o carbono em sua forma normal, o carbono 13 e o carbono 14, que é usado na identificação de objetos, de artefatos históricos, na verdade. A gente consegue prever uma certa data através do carbono 14. Se trata do mesmo elemento químico, sempre vai ser o mesmo elemento químico. Só o que vai variar é a quantidade de nêutrons que ele possui. Aí, dando continuidade nas definições, a gente vai falar dos isótonos, que possuem o mesmo número de nêutrons, diferem na massa e no número atômico. São átomos diferentes. Olha o exemplo aqui do boro e do carbono 12. Quando a gente faz a subtração para achar o número de nêutrons, os dois vão dar igual a 6. Então, eles são isótonos um do outro. Já os isóbaros possuem diferença de número atômico e diferença de nêutrons. Entretanto, a sua massa é igual. Ou seja, ele varia em tudo, mas a sua massa é igual. Para eu achar essa peculiaridade, essa coisa em comum, eu tenho que considerar um isótopo, o carbono 14. Veja aqui, o carbono 14 possui uma massa igual ao do nitrogênio. Mas para ele ser igual ao do nitrogênio, ele é um isótopo, ele precisou ser um isótopo. Ou seja, isso é um caso excepcional, isso é uma exceção. Mas se cair no Enem, você já sabe do que se trata. Aqui a gente tem uma observação do que eu já tinha falado antes, da questão da massa, das partículas que compõem um átomo. Nós temos o nêutron, que é igual a 1, os prótons, que também é igual a 1, e os elétrons, que tem uma proporção de 1 dividido por 1836. Então, a massa do elétron ela é muito pequena, por isso que eu não considero quando eu vou calcular a massa de um átomo. Só que é importante a gente saber a quantidade de elétrons, porque essa quantidade vai nos dizer muito sobre a propriedade do átomo em si. Aí a gente vai dar uma visualizada, agora na tabela periódica, você já sabe do que se trata cada númerozinho desse, e a partir de agora a gente vai falar dos elétrons em si. A gente já saiu da parte do núcleo e vai falar da parte dos elétrons. Temos aí o conceito de eletrosfera, distribuição eletrônica, tá? Ela é dividida nos níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q. Professor, não vou lembrar desses níveis de energia. É simples. Pega do K, começa a contar 7 letras do alfabeto. Essas 7 letras que vêm são os níveis de energia. Esses níveis de energia, dentro deles estão presentes os subníveis, que são dados em 4 orbitais, S, P, D e F. Cada subnível desse comporta uma certa quantidade de elétrons. O orbital S ocupa 2 elétrons, o orbital P ocupa 6 elétrons, o D ocupa 10 e o F ocupa 14 elétrons.
Do lado direito do seu slide, você vai perceber o mesmo diagrama, só que com setas na diagonal. Essas setas na diagonal foi um estudo realizado por Linus Pauling. Lembra que eu falei dele? Ele conseguiu realizar uma distribuição eletrônica que é exatamente igual aos elementos da tabela periódica. Como assim, professor? Veja aí a letra K, o primeiro nível de energia. O seu subnível é 1s2. Se a gente for olhar na tabela periódica aqui e fazer 1s2, essa distribuição é equivalente ao do gás hélio, que está lá do outro lado da tabela. Professor, mas como é que isso é verídico? Lembra que o átomo ele tem que estar no seu estado fundamental? Que se ele possui 2 prótons, consequentemente ele precisa de 2 elétrons para ficar com a carga neutra? Então, agora se eu colocar assim, 1s1, eu vou bater diretamente com o hidrogênio e assim sucessivamente. Agora, a gente vai dar alguns exemplos do fósforo, do bromo e do cálcio. Vai acompanhando comigo aqui no slide. Ó, a gente vai começar pelo fósforo. Sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Ele possui 5 elétrons de valência. Professor, como é que eu vou contar esses elétrons? Você sempre vai considerar o nível de energia que ele está, não o subnível em si. Veja aqui, o nível de energia, o último nível de energia do fósforo, ele possui o subnível S e o subnível P. Mas, quando eu vou somar os elétrons que estão nesse nível de energia, eu consigo obter 5 elétrons de valência. Vamos para o bromo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Organizando em níveis de energia, a gente consegue perceber que ele possui 7 elétrons de valência. E caiu de forma bem coerente, mas tem elementos que vão cair no orbital D, por exemplo, vai puxar para um nível mais elevado e vai voltar para o orbital D. Essas anomalias a gente vai discutir mais à frente. Mas nesse caso aqui, apesar de ser um átomo muito grande, ele conseguiu cair de forma perfeita, uniforme. E já o cálcio também. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Possui 4 elétrons de valência. Aqui a gente tem uma pequena descrição para você entender o que eu estava querendo dizer. Essa coloração laranja aqui, que tem um S, significa dizer o seguinte, que a distribuição eletrônica desses elementos que estão na parte laranja, eles vão sempre cair em S1 ou em S2, independente de qual nível esteja. Isso também se aplica aos elementos que estão na parte verde, por exemplo. Mas nesse caso do verde, a gente se trata do orbital P, que todos os elementos que estão inseridos nessa parte verde vai cair em configuração P, independente se é do P1 ou até o P6. Já no D, vai cair no orbital D e no F, no orbital F. Isso é mais uma questão de distribuição eletrônica. Você já consegue ver que a distribuição de Linus Pauling é uma coisa que descreve totalmente como é a tabela periódica em termos de elétrons. Além disso, lembra dos exemplos que a gente fez agora? A gente vai percebeu que o fósforo ele possui 5 elétrons de valência. Quando a gente vai olhar a sua família, ele está exatamente na quantidade de elétrons que a gente descreveu, na família 5A. Assim sucessivamente, a gente consegue encontrar o bromo. Ele é da família 17 ou 7A e possui 7 elétrons de valência. Isso também se aplica ao cálcio. O cálcio ele possui 2 elétrons de valência, então perceba que ele está na família 2A.
Professor, então quer dizer que essas famílias, elas diz respeito à quantidade de elétrons de valência? Sim, pessoal. Perceba agora nessa tabelinha que está no seu slide, que essa família que tem 1A, 2A, 3A, 4A e assim sucessivamente, representa exatamente a quantidade de elétrons que o átomo possui em sua camada de valência. Dito isso, a gente já tem as definições praticamente de grupos e famílias. Esses que possuem a letra B no final são os metais de transição. Eles possuem a presença do orbital D. Então é uma coisa mais complexa, que não cai tanto em prova. Se cair, geralmente eles descrevem como é, mas é uma coisa que não é muito complicada. Aqui a gente tem a descrição dos grupos. São metais alcalinos, grupo 1A, metais alcalinos, grupo 2A, metais alcalinos terrosos, grupo 3A, família do boro, grupo 4A, família do carbono, 5A, nitrogênio, 6A, dos calcogênios. Calcogênios, na época da Grécia Antiga, recebeu esse nome porque provém do cobre. Esses elementos, eles acreditavam que provinham do cobre. Então, por isso recebe esse nome de calcogênio. Além disso, nós temos o grupo 7A, que é a família dos halogênios. Halogênio representa formador de sal. Eu coloquei no exemplo aqui NaCl, que é o sal de cozinha que a gente tem em casa. Esse sal de cozinha ele é formado por um halogênio e por um metal alcalino. Quando a gente vai perceber o número de oxidação deles, a gente consegue ver que o metal alcalino é mais 1 e o halogênio é menos 1. Então, eles, numa reação química, ocorrem de forma espontânea, justamente por causa do número de oxidação. Além disso, a gente tem o grupo 8A, que são os gases nobres. Eles são inertes, ou seja, eles não reagem com ninguém. E o grupo 3B e 12B, que você viu na tabela periódica, que são os metais de transição, ou seja, neles estão presentes, eles possuem a presença do orbital D. Aqui eu coloquei uma formulazinha para calcular o número de oxidação. Você lembra que os grupos e famílias correspondem diretamente aos elétrons de valência? Então, esse elétron de valência também diz respeito ao número de oxidação de um elemento. Veja aqui, o metal alcalino ele possui o número de oxidação mais 1. A gente precisa pensar da seguinte forma. Se eu tenho um elétron de valência, é mais fácil para mim doar esse elétron e me estabilizar com os outros que eu tenho, ou é mais fácil para mim eu adquirir mais 7 elétrons e ficar estável? Consequentemente, será eu doar esse elétron e ficar estável. O número de oxidação ele se baseia basicamente nesse princípio. Por isso que cada elétron de valência dos grupos ou famílias corresponde diretamente ao número de oxidação. Os halogênios possuem 7 elétrons, por isso o NOx dele é menos 1, porque ele tende a atrair um elétron para si e a alcançar a regra do octeto, ter 8 elétrons em sua última camada. Já os calcogênios, eles possuem 6 elétrons de valência. Então, eles tendem a atrair mais 2 elétrons para si, assumir uma carga negativa 2- e se estabilizar. E esse princípio ele vai se repetindo conforme eu vou mudando os grupos. Aqui a gente tem alguns exemplos de números de oxidação. A gente vai calcular primeiro o da água, que está aí no primeiro exemplo. Acompanhem comigo aqui. NOx de hidrogênio vezes o hidrogênio, mais o NOx do oxigênio vezes o oxigênio. O professor, o que significa isso? Eu vou observar na tabela o número de oxidação do hidrogênio, vou multiplicar pela quantidade de átomos que está presente na molécula e vou somar com os átomos subsequentes. No caso que, nesse exemplo, é o oxigênio. Então, eu vou olhar o NOx do oxigênio, vou olhar quantos átomos tem de oxigênio na molécula, vou multiplicar tudo e para poder chegar no valor do número da oxidação. Veja aqui, eu tenho o número de oxidação do hidrogênio, que é mais 1, então não preciso colocar o mais na frente. Multiplico pela quantidade de átomos que tem a molécula, que é 2, somo
com os outros átomos subsequentes, que nesse caso é só o oxigênio. Então, o número de átomos de oxigênio é 1 e o seu número de oxidação é -2. Então, quando eu faço essas continhas, eu vejo que o número de oxidação da água é igual a 0. Temos aqui o do complexo de cromo. A gente vai seguir o mesmo princípio. Só que, como eu já tenho o resultado, eu provavelmente vou querer achar o valor de oxidação de um dado átomo que está na molécula, que nesse caso é o cromo. Perceba aqui, eu tenho o número do NOx do cromo, ele vai ficar em branco. Eu multiplico por 1, que é a quantidade de átomos de cromo que tem, somo com os átomos de carbono, com os átomos de carbono, multiplico pelo NOx do mesmo e assim eu vou somando e multiplicando sucessivamente. Então, eu vou substituir os valores. A gente vai chegando aqui que o NOx do cromo é igual a -3 e eu consigo identificar o número de oxidação dele. Esses que estão em azul é o exemplo que vocês vão fazer em casa aí, porque o princípio ele é simples. Eu vou isolar um átomo, vou olhar o número de oxidação dele, vou olhar quantos eu tenho na molécula, vou multiplicar os dois e vou somar pelos outros átomos subsequentes. E agora a gente vai falar dos períodos. Os períodos na tabela periódica, eles correspondem diretamente aos níveis de energia. É mais uma confirmação do que foi apresentado sobre a eletrosfera. Cada nível desse corresponde a um nível de energia, cada período desse, perdão. E então, quando a gente fala disso, a gente já pode começar a estudar as tendências periódicas. Vamos lá, o cálculo da carga nuclear efetiva explica o comportamento periódico. São eles raio atômico, afinidade eletrônica, eletronegatividade e energia de ionização. Vale salientar que a carga nuclear efetiva ela é a força que o núcleo do átomo exerce sobre os seus elétrons. Quando a gente consegue estudar essa propriedade, a gente consegue definir esses 4 conceitos. Vamos para o primeiro, o raio atômico. Veja que, quando eu estou em cima da tabela e eu vou descendo, o raio atômico ele aumenta, justamente por 2 fatores, pela própria massa do átomo e pela carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva, nesses átomos que estão mais abaixo, eles são menores do que os átomos que estão acima. Ou seja, átomos menores, a sua carga nuclear efetiva é maior. Então, por ser maior, o núcleo do átomo exerce uma força muito maior nos seus elétrons, o que faz diminuir o seu raio atômico. Consequentemente, se eu tenho uma força menor, a tendência é que o meu raio atômico seja maior, já que o meu elétron ele vai ter mais espaço, não vai ter nenhuma força atuando sobre ele. Dito isso, a gente consegue ver aqui a definição de raio atômico, entender do que se trata. E agora a gente vai falar de afinidade eletrônica e eletronegatividade. Percebam uma coisa interessante, elas, na tabela periódica, acontecem de forma simultânea e para a mesma posição. Veja que elas vão da esquerda para a direita e de baixo para cima, e o que diferencia elas é uma vírgula ou outra. Vamos para as definições. A afinidade eletrônica, ela diz respeito à liberação de energia quando o átomo recebe um elétron. Já a eletronegatividade diz respeito à tendência do átomo de atrair um elétron para si na molécula. Por exemplo, a água. A tendência do oxigênio é atrair 2 elétrons para si, então ele é muito eletronegativo. Já a água, ela tende a doar, então ela não tem eletronegatividade para isso, ela vai doar os seus elétrons. E já a afinidade eletrônica é quando esse oxigênio, sem interação com nenhum outro átomo, recebe um elétron e libera uma certa energia. Essa é a diferença-chave para entender os 2 conceitos, para discernir os 2 conceitos. Além disso, a gente tem a questão da energia de ionização. E eu coloquei assim, a primeira é menor que a segunda e assim sucessivamente.
O que isso quer dizer? Que a energia de ionização, ela é a energia necessária para retirar um elétron do átomo. Ela também ocorre de forma semelhante à afinidade eletrônica e à eletronegatividade. Por quê? Lembra que quando o átomo é menor, a carga nuclear efetiva dele é muito alta? Então, por ter uma carga nuclear efetiva muito alta, eu vou precisar de muito mais energia para retirar os elétrons desse átomo. E toda vez que eu consigo tirar o primeiro elétron, para eu tirar o segundo vai dar muito mais trabalho. Por quê? Porque o núcleo do átomo vai exercer uma força muito maior nesses elétrons que restaram. Por isso que eu coloquei, a primeira é menor que a segunda. E se eu fosse tirar um terceiro elétron, aí seria, esse terceiro elétron seria, a força que seria necessária para tirar ele, seria muito maior do que a segunda e do que a da primeira. E então a gente consegue juntar tudo isso em uma única imagem. A gente, só uma questão de revisão mesmo. Temos aqui energia de ionização, afinidade eletrônica, a forma com que elas se comportam na tabela periódica, a forma com que elas aumentam suas tendências, na verdade. Temos aqui também do raio atômico e as características físicas do elemento, não metálicas na diagonal para cima e metálicas na diagonal para baixo. E aqui a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente através das redes sociais. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.